Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Mais um projeto de resolução aqui hoje em discussão. E eu gostaria de explicá-lo, porque, às vezes, algumas críticas aqui estão sendo feitas sem um pingo de fundamento. Nós, como vereadores, não temos como fazer um projeto para alterar um decreto. Os decretos regulamentam as leis. Então, se é para alterar a lei, a gente entra com um projeto de lei e ele vai ser tramitado nas comissões, chega aqui, a gente vota. Mas um decreto regulamentador, não. Basta o prefeito dar uma canetada e ajustar, assim, algum artigo, melhorar algum texto, e esse foi o nosso principal objetivo. Quando, no início do ano, a nossa casa abriu as portas para as entidades e que trouxeram diversas demandas, principalmente aquelas que trazem uma melhoria do ambiente econômico da nossa cidade, nós verificamos aquelas demandas que tratavam-se de projetos de lei, verificamos aquelas demandas que faziam parte de quê? De alterações de regulamentos e decretos da prefeitura. Assim, fizemos indicações e, junto a essas indicações, o projeto de resolução, justamente para forçar a prefeitura a sentar na mesa e dialogar e fazer, dessa forma, uma moderação sobre o pleito. O projeto de resolução de hoje trata, basicamente, de quê? É o artigo 3º do decreto número 17.272, que é o decreto que regulamenta a utilização da outorga. Qual que é o problema no artigo 3º? Em seu parágrafo único, consta o seguinte: constatada a descaracterização do empreendimento como de interesse social, a contrapartida será cobrada do responsável legal ou, se a posterior à concessão de certidão de baixa de construção do proprietário do imóvel. E aí vem o problema. O imóvel foi um imóvel objeto de interesse social lá atrás. A pessoa recebeu a casinha dela dentro de um programa de habitação e aí passa-se o tempo, essa família pode começar a prosperar, faz um puxadinho para cá, para lá, e aí na hora que você vê, o imóvel já não é igual quando ele foi entregue no programa de habitação social. Se essa pessoa faz a venda desse imóvel para um segundo, depois há uma outra venda, vai para um terceiro, que vai até para, sei lá, o quarto proprietário que sucede. Esse imóvel foi alterado. A prefeitura hoje, com a forma que está o decreto, ela pode exigir desse comprador de boa-fé uma indenização sobre o valor de área adicionada da outorga nos parâmetros de hoje, sendo que aquele proprietário comprador de boa-fé sequer tinha conhecimento efetivamente de quais eram as características do imóvel. É como se você fosse comprar e vender um imóvel, você pede uma certidão negativa de tributos municipais, a prefeitura emite. Mas será que tem como a prefeitura certificar de como que aquele imóvel deveria estar? Porque já foi pós-baixa-bits. E aí, qual que é o problema? Não existe uma temporalidade para isso. E aí, de repente, aquela pessoa que adquire por último recebe um problema que fica fora do radar o tempo inteiro e, de repente, a prefeitura vai chegar e vai cobrar. Quando está antes da baixa-bits, é mais fácil de enxergar, porque aí, de fato, a responsabilidade é do construtor que está edificando aquele imóvel, o incorporador que vai fazer a entrega. Mas o decreto não deixa isso claro. Então, você vai ter uma situação que traz, mais uma vez, o que a gente está trazendo aqui da insegurança jurídica. Por isso, é necessário que se reveja o parágrafo único do artigo 3º do decreto. A prefeitura tem como fazer isso. E nós fizemos a indicação, a prefeitura, para variar, deu a resposta não, porque tudo está perfeito no mundo da prefeitura, não existe necessidade de melhoria de nada. Não precisava de mexer na eleição do Conselho Tutelar, não tem que revisitar o Carro dos Prates. A prefeitura simplesmente dá não para todas essas demandas. Essa daqui, na minha opinião, super simples, inclusive, mas o projeto de resolução traz justamente a situação desse parágrafo único para que a prefeitura reflita sobre como poderia descrever essa relação,
fazer um marco de temporalidade e, assim, deixar mais evidente para aquele que vier adquirir um imóvel que lá atrás foi oriundo de um programa de habitação social, que não recaia sobre um comprador de boa-fé todos esses problemas. Então, agradeço o espaço e encaminho o voto sim.